É super legal estar aqui falando, né, de mercado de startups, do mercado de VC. Eu comecei minha carreira na Monax Capital, no início do mercado de VC aqui no país. Eu brinco que meu primeiro trabalho lá foi analisar o quinto andar quando eu estava vindo de Stanford. Então, vocês têm noção aí como era early o mercado aqui no Brasil. E eu brinco que a startup do ano naquela época era o peixe urbano, com aquela febre de cupons. Então, era outra realidade do mercado, mas foi uma escola muito legal e é bacana estar do lado do Boticário agora também ajudando e trazendo as empresas aqui para a gente formar uma solução em conjunto. Basicamente, falando um pouquinho de mim, eu sou aqui de São Paulo, então comecei na Monax, e minha carreira basicamente depois de trabalhar nesse mercado de VC, cerca de 2 anos, foi na Ambev, onde eu fiz minha carreira lá na área comercial, na área de novos negócios, sempre trabalhando com desenvolvimento de novas iniciativas, então trabalhei com o Zé Delivery, trabalhei com o parceiro Ambev, que hoje é o BIS, toda a rede de franquias da Ambev, então tudo que tinha de iniciativa lá é um pouco do que eu pude ajudar, até com esse meu background da época lá de Monax. E passado um tempo surgiu a oportunidade para vir para o Grupo Boticário para tocar a área de M&A e de estratégia. Eu não tinha nunca trabalhado com M&A diretamente e nem com estratégia, então é isso aí, vou lá, vou trabalhar. E estou há quase 4 anos agora à frente da área e tive a oportunidade aí de participar do M&A de Beleza na Web, o M&A de Equilíbrio, o M&A de Casa Magalhães, já vi algumas transações que a gente fez, muito para transformar e guiar a visão que a gente tem hoje, que é ser o melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo. Então, vai ser um prazer contar um pouquinho aqui dessa experiência para vocês, um pouquinho da visão do Boticário, e é isso. Boa. Fábio, meu xará, também sou o Fábio Nunes. Eu queria começar agradecendo o Natan, não só pela oportunidade de estar aqui hoje, mas por ter acreditado no comecinho da Equilíbrio. O Natan foi o primeiro investidor lá, ele comprou um PowerPoint e colocou algum dinheiro, acreditou bastante na gente. Isso foi 2019, então a Equilíbrio ela nasceu em 2019. E foi a minha terceira empresa de tecnologia, então eu venho empreendendo com tecnologia já há algum tempo, basicamente só fiz isso na vida, e agora estou tendo meu primeiro emprego CLT, estou adorando, é bom. Porque é Boticário, tá? Mas é isso, então vou contar um pouquinho da história da Equilíbrio e depois o Marcos segue com como começou a aproximação com o Boticário. Mas a Equilíbrio, eu estava morando nos Estados Unidos depois de ter saído da Navita, que foi a segunda empresa que eu fundei, e lá maravilhado, né? Como é que a logística funciona de forma tão eficiente. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu me conectei com o Marcos, um grande amigo, a gente fez faculdade junto há bastante tempo atrás. Eu sempre soube que ele era fera de logística e falei, vamos começar alguma coisa na área de logística. Ele também já estava querendo empreender e vai contar a versão dele dessa história, mas a gente começou então comecinho de 2019, e logo estourou a pandemia, e a Equilíbrio é uma solução para ajudar principalmente e-commerce a ser mais eficiente nas entregas, entregar mais rápido e mais barato. A gente é o Decolar.com das transportadoras. A gente conectou com centenas de transportadoras e aí na hora que você vai lá cotar o frete no e-commerce, a gente simula com as transportadoras, entrega para a melhor transportadora e depois faz toda a gestão dessa entrega, com track, notificar o consumidor. Então, uma solução para a gestão de logística. A Equilíbrio cresceu bastante durante a pandemia, alavancado por alguns clientes-chave, como Whirlpool, TIM, Vivo, e em especial as lojas Avan. Quando fechou, por conta da pandemia, fecharam as lojas, toda a força foi para o canal digital e foi esse cliente âncora aí que ajudou a gente a construir a nossa solução. A Equilíbrio seguiu 2 anos, 2019 até finalzinho de 2020, quando a gente começou a primeira relação com o Grupo Boticário, mas aí o Marcos conta como é que isso aconteceu. Valeu, então, é um prazer estar aqui. Como o Fábio falou, não estou vendo o Natan aí no lugar, mas foi o cara que acreditou na gente pelo primeiro momento. Então, quem empreende sabe o quanto isso é importante, né? Então, começou com o Natan e depois com uma outra empresa também da área de segurança lá de Florianópolis, que acreditaram nesse começo, né? Mas, falando um pouco de mim, eu fiz mais ou menos uma trajetória parecida com a do Máquia, né? Eu formei em engenharia e segui uma carreira tradicional de ir para uma grande empresa. Trabalhei 14 anos, se eu não me engano. Isso, 14 anos. Que bom que eu até já esqueci.
mas aprendi muito, trabalhei na ArcelorMittal. E daí eu aprendi a trabalhar na maior do mundo, tinha 300 mil funcionários, 60 países e assim por diante. Eu diria que, apesar de ter feito 2 faculdades, lá eu fiz mais umas 3 faculdades, né? Eu me formei em engenharia e computação foi onde eu conheci o Fábio, mas lá eu aprendi psicologia, né? Porque virou líder, gestor, tem que ter isso. Aprendi a ser contador, porque quando tu faz algum projeto para dar ganho, né? Management gain, não adianta tu falar, eu dei 500 milhões de ganho para a empresa, quem tem que falar é o contador, né? É a área de controladoria. E por fim, eu diria uma faculdade de advocacia, porque a gente lia muito contrato, né? Mas eu segui uma carreira, eu diria, executiva, um bom tempo. Quando eu estava trabalhando numa empresa farmacêutica no interior do Paraná, distante do mar, eu cheguei à conclusão que, cara, não era mais ou menos aquele caminho. Aí resolvi pivotar a carreira mesmo, voltei para Floripa, e aí encontrei nesse cara aí como é que é o santo grau para falar, cara, eu não preciso mais ser funcionário, né? A gente já se conhece, né, desde a faculdade, mas diferente do Fábio, eu fiz essa carreira executiva, mas a gente sempre teve contato e acho que uma das coisas que é legal, assim, de ter empresa e sócio é a gente ter uma admiração, né? Eu tinha muita admiração pela trajetória, eu falei, cara, eu vou conectar nisso aqui e vamos seguir. E eu acho que houve uma conjugação boa de competências, né? E aí montamos um equilíbrio, né? Aquela oportunidade que tinha de, voltando para Floripa, ficar em Floripa, né? É um polo tecnológico bem proeminente, assim. E o Fábio já contou um pouco da história da Equilíbrio, mas aqui entrando um pouco mais no processo de M&A, né? O nosso processo, ele foi um pouquinho mais do que uma gestação. A gente começou a relação com a Boticário mais ou menos outubro de 2020, né? E aí já tem algum fato interessante que aconteceu, né? Porque a gente começou apresentando isso, aí nesse processo a gente já tinha recebido investimento, além do Natan, a gente já tinha recebido investimento da Invisto e depois da High Partners também, que o Walter está aí, o Júnior foi muito parceiro nisso. Uma coisa muito importante de ter bons sócios, né? Não é porque só investidor, né? O investidor vira um sócio teu. Então as nossas reuniões de conselho eram muito ricas, né? Também tinha um bom relacionamento com o Boticário, que também trouxe um certo endosso, mas a gente apresentou a solução, era uma solução, né, muito boa. Vários clientes estavam utilizando já. Ô Marcão, e nessa época a gente estava achando que ia arrumar um clientão, né? Caramba, a gente vai, esse cliente vai mudar o nosso jogo, a gente estava numa proposta, num viés comercial, tentar arrumar um baita cliente que era o Grupo Boticário. A gente tinha a ideia de um dia dar êxito, não ia ser muito tão rápido quanto foi, mas exatamente, a gente olhou, pô, cara, Boticário, gigante, né? E tem muita logística também, então estava vendo cliente. Só que a gente começou a relação lá pro final de novembro, logo no início de novembro eles já falaram pra gente, olha, a gente vai ter que dar um pause nessa nossa conversa, porque a gente agora no final do ano tem Beauty Week, que é a Black Friday da Boticário, né? Muito bem desenhado essa tradução, né? E aí vem Natal, etc, e a gente, putz, cara, esfriou, né? E, pô, para nossa felicidade, eles falaram muito bem. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente está conectado com empresas que transmitem as suas essências, né? Uma das essências do Boticário é nutrir relacionamentos, né? E foi muito bem colocado de que, olha, a gente voltaria a conversar com vocês, o Boticário falando pra gente. Na época foi o Fabão, que hoje é meu chefe, inclusive. E, pô, em janeiro, dito e feito, mais ou menos meados de janeiro, voltaram a conversar com a gente. E aí vem aquela tradicional, vamos fazer uma POC? Lembra disso? Eu que tenho que entregar a POC, ele promete vamos, e aí caía para eu entregar a POC. Quem é empreendedor sabe disso. Exatamente, daí a gente via eu consumi muito conteúdo de Venture Capital, né, de investimento, para saber, cara, como é que faz para fazer uma POC paga, né? Na Boticário não foi paga. Foi paga de outra forma, eu diria, mas a gente sempre buscando uma maneira de conectar com grandes empresas, mais do que com grandes empresas, conectar com grandes desafios, né?
Nosso propósito sempre foi como equilíbrio de simplificar a logística, né, com tecnologia. Então, a gente queria problemas complexos para simplificar, né? E aí começou uma POC, e isso se desenrolou. Eu acho que uma coisa que a gente fez, que a gente atentou muito, era o relacionamento com o cliente, entender bem qual era a dor que a gente estava resolvendo. Na época, o Boticário estava começando todo o processo de marketplace, né? de criar o marketplace depois da compra da Beleza na web, desenvolver o marketplace. A gente foi o TMS que iniciou o marketplace. A gente não sabia disso, não tinha nada, e começamos o marketplace com uma POC, né? Avançando isso, lá por meados do ano, eu diria de 2021, é que veio aí um real interesse. A gente imaginava que se a gente estivesse gerando valor para um varejista, num elemento que é importante da cadeia do varejo, que é quando tu é um varejista de alguma coisa virtual, ok, tu vai usar só a internet, mas tu é um varejista que vende tênis, copo, óculos, qualquer coisa, é físico. E se é físico, tem logística, né? Então a gente imaginava que isso geraria bastante valor se a gente conseguisse entregar valor dentro de uma cadeia logística, gerando benefício não só de custo, mas especialmente qualidade e experiência. E, isso a tese se provou, né? Assim como já tinha acontecido com outros varejistas. Quem desenvolveu a tese está aqui do meu lado, né? Acho que foi uma coisa interessante, depois é bom falar que esse processo daí de negociação, de desenvolver todo o processo de M&A, eu hoje olho assim, nem acredito o que aconteceu, né? Mas foi tudo remoto. A gente desenvolveu a POC, a gente nunca tinha desconheceu antes, né, de apertar as mãos. Né? Exatamente. Presencialmente não. Presencialmente não. Inclusive eu achava que esse cara era o mais baixinho, né? Mas foi um M&A todo feito de forma remota, né? E, cara, foi muito, assim, emblemático, né? Como desenvolver uma relação de confiança sem ter olhado no olho, né? A gente veio a olhar no olho momentos antes de assinar efetivamente. Que a gente teve que botar um pouco de pressão também, porque senão estende muito, né, as negociações. Mas foi bem, assim, emblemático isso de como faz, né, para criar confiança, né? E foi muito pautado nas entregas que a gente foi fazendo ao longo da POC, né? Nas relações que a gente estava tendo, nas interações. Então, esse primeiro parte aí da história até chegar ao M&A foi mais ou menos esse desenrolar, assim, né? Eu queria destacar algumas coisas importantes nesse processo, assim, quando falo presente com o empreendedor, que acho que foram chave para isso acontecer da forma como foi. Assim, a primeira foi que eu e o Marcos, a gente se dividiu, né? Porque é bem clássico quando o empresário vai olhar um M&A, um exit, e esquece da operação e acaba não saindo o M&A e morre o negócio. A gente não queria cometer esse erro, erro número 1 para não cometer, a gente evitou ele. Então, aí se dividiu, eu fiquei focado 100% na transação. Então, de junho de 21 até a assinatura, que foi 27 de dezembro de 21, eu fiquei focado só no M&A, lidando com advogado, due diligence. Eu juntei 1.873 documentos para due diligence. E olha que era uma empresa de 2 anos. 1.870, tem um print lá do Google Drive que eu montei o nosso data room, e o Marcos trazendo o cliente. Então o Marcos, no meio do caminho, fechou TIM, fechou POC com a Vivo, e até que eu lembro de um fato bem curioso, que era lá por dezembro, que a Vivo nos procurou e falou: eu quero antecipar o budget que eu tenho no ano, eu queria pagar para vocês o ano que vem inteiro, agora em dezembro. Posso? E já estava nas nossas tratativas, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, o Mark depois complementa, mas assim, a gente já tinha a visão de que a gente ia encerrar a operação para o mercado. Então a Equilibrium, ela morreu, ela não presta mais serviço para o mercado, a gente encerrou todos os clientes. Foi difícil demitir na época quase R$500 mil em MRR, suadíssimos para conquistar, e a gente teve que desligar, e a gente não queria aumentar o problema trazendo a Vivo. Daí a gente pressionou esse cara aqui: cara,
ou eu vou trazer a vivo, vou pegar R$1 milhão quase que era na época para pegar o contrato e para não ter que dar um jeito de devolver, porque ele vai dar o dinheiro daqui a 3 semanas e falar, vender uma empresa e tô com R$1 milhão que eu não vou entregar, como é que vai? E virou, conta mais, como é que foi os bastidores disso? Não, eu brinquei com ele que a gente fez M&A em tempo recorde, né? Porque se conta desde o início, tudo bem, é 1 ano e pouco, mas a parte negocial mesmo, ser 4, 5 meses é muito rápido para quem trabalha no M&A, né? Normalmente isso chega a durar 1 ano, 6 meses a 1 ano, né? 4, 5 meses a gente brincou que seria o recorde, a gente fez em 4 meses, eu acho que eu estou dizendo que foi o andamento. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, que depois que a gente entrou e entendeu um pouco os bastidores, né? Teve uma coisa que a Boticário fez, e aí eu acho que tem um mérito gigante assim, teu, que foi a constituição de uma tese de investimento. Então tinha uma coisa que tinha um lastro, tem uma peça lá que tinha um lastro que tinha envolvido várias pessoas dentro da corporação, né? Para dar sustentação no que estava se fazendo, porque não era tão trivial, né? Pô, a Boticário comprando uma Logitech, né? E tem jeito de fazer M&A dentro de uma empresa grande, né? Tem empresas que o M&A é quase uma área ali junto ao presidente, é um negócio meio low profile, não envolve as áreas de negócio. E eu gosto de brincar que M&A no Grupo Boticário é pop, todo mundo gosta de falar com M&A, né? Então a gente vai lá, fala com o time de logística, fala com o time de marketplace, o time de e-commerce, então a gente envolve muitas áreas de negócio para ter mais certeza que a nossa tese faz sentido, né? E eu acho que a parte de relacionamento que você mencionou no início, e eu acho que até está linkado com a outra palestra que estava tendo aqui, de insistência um pouco no início, é super importante, porque no final conectou com a nossa essência, né, de nutrir relações, acreditar nas pessoas, ver a solução acontecendo. O próprio POC no início, eu lembro do Fábio falando, pô, mas paga alguma coisa aí pra fazer esse POC e tal. Não, vocês são bons, faz de graça aí mesmo, vamos ver, em um mês põe de pé. Vocês estão falando que vocês são bons, tem 2 anos e deu certo, né? E a confusão depois de tocar o negócio, fazer uma diligência, uma empresa pequena e precisando fazer tudo isso. Então teve um ato aí de heroísmo nessa reta final, então, mas foi legal no final, foi produtivo pra gente. Acho que falar da tese um pouquinho, por que a gente fez, né, a aquisição. Fala só 1 minuto antes o que é o Grupo Boticário para todo mundo se ambientar. Acho que todo mundo conhece da lojinha do shopping, já comprou um presente para alguém, tem a promoção de Natal, promoção de Dia dos Namorados, enfim, todo mundo já participou do Grupo Boticário, é uma marca que está aí nos lares de todo... O Boticário ainda está nos lares de todos os brasileiros. E basicamente essa é a jornada da empresa de 77 da fundação até 2010. Basicamente crescimento em loja, por todo o país, um modelo de franquia, um modelo de loja própria. É curioso o início, começou em Curitiba, a segunda loja foi do lado do aeroporto, foi dentro do aeroporto, do lado do portão de embarque. E o pessoal começou a comprar aquele produto e falou, pô, isso aqui é legal, como que eu faço para levar e vender na minha cidade? E aí startou o modelo de franquia, que hoje a gente é o maior franqueador aqui do país, o maior de cosméticos do mundo. E isso foi a história, vamos supor assim, até 2010. 2010 a 2020, que eu falo que é o segundo momento da empresa, a gente começou a entender que o consumidor não estava mais só no canal loja comprando perfumaria, que ele queria consumir outras coisas. A gente tinha a Natura como concorrente no país, a gente lançou um modelo de venda para o catálogo, que é um modelo de venda direto linkado ao modelo de franquias de loja. Lançamos a marca Eudora, que também é um modelo de venda direta, acho que alguns de vocês devem conhecer. Quintes Berenice, que é uma loja de maquiagem. Beauty Box, que é uma loja de perfumaria importada. E a gente fez a aquisição de Vult, que era uma marca de maquiagem que tinha entrada no canal de farm e perfumaria, departamento. E em 2019 eu já estava no grupo, a gente comprou Beleza na Web para trazer uma plataforma de e-commerce e marketplace para o grupo. Então, de 2010 a 2020 foi um momento de sair daquele modelinho da loja de shopping, que eu brinquei que todo mundo conhece, para um modelo muito mais multicanal, multicategoria, focado onde o consumidor estava, independente do canal, independente da categoria. E aí, no início de 2020 em diante, depois da compra de Beleza na Web, que foi 6 meses antes da pandemia, então tudo que a gente tinha pensado intensificou muito mais forte do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de e-commerce. A gente viu que era importante fazer uma transformação digital, ali um pouco no buzzword, trazendo muito das tecnologias que estavam nos parceiros do grupo para dentro. Isso conecta com o início da tese de equilíbrio, porque a gente começou a fazer alguns M&As que eu mencionei no início, para trazer soluções de tecnologia para dentro, e a gente começar a modularizar essa tecnologia dentro de uma estratégia maior de ecossistema. Ou seja, conectar todos esses nossos negócios, entender o nosso consumidor e ter uma plataforma tecnológica proprietária que fizesse sentido para a entrega de valor diferenciado que a gente queria fazer naquele momento. A gente, só para vocês terem noção, nos últimos 2, 3 anos a gente saiu de 0 profissionais de tecnologia, devs, squad para 2.000. Então a gente tem mais de 200 squads de tecnologia hoje rodando dentro do grupo,
um time bastante integrado com todos esses negócios que eu mencionei. E aí, long story short, aqui para entrar no equilíbrio, a gente foi fazendo as nossas teses e entendeu, pô, tem um negócio aqui de logística que é core para o futuro, né? E na tese de beleza na web a gente falou, não, a gente quer lançar um marketplace de beleza. A gente quer vender produtos de qualquer player, de qualquer seller no nosso espaço. O negócio não é mais vender perfume do Boticário. O negócio é vender qualquer produto de beleza, seja produto ou serviço, para o meu consumidor. E Beleza na Web, não sei se todo mundo conhece, mas é uma plataforma que basicamente oferece isso. E para soltar o marketplace, né, basicamente você precisa ter toda uma gestão logística importante junto ao seller e junto ao consumidor final. E a nossa tese foi dividida em 3 pilares. Naquele momento do nosso e-commerce, cerca de 30% a 50% dos clientes ligavam depois de fazer uma compra para saber onde estava o pedido. Imagina o saque, né, o atendimento, tendo que... A gente tinha experiência, tal, trabalhava isso na parte de produto digital para tentar minimizar, mas aí a solução desses caras aqui fazia um pouco disso. A gente falou, bom, o primeiro foco é atender meu cliente, ele quer saber onde está o produto e ele quer acompanhar. E eventualmente, se ele fizer isso dentro da minha plataforma, dentro do meu aplicativo, vai ser melhor, porque eu vou ter mais interação com ele, nessa linha de frequência, né, que é o que todo mundo busca hoje em dia. Eu ter uma experiência bacana nativa no meu aplicativo faz todo sentido. Então, o sonho ali naquele momento era usar um pouco a plataforma de equilíbrio para um dia a pessoa que compra em Beleza na Web conseguir acompanhar ali o motoboy, que a gente acompanha no iFood, no Rappi, a entrega do produto, isso tirar um pouco essa parte da experiência e manter a experiência engajada no aplicativo. Tinha uma segunda, e isso era pilar importante ali no marketplace. Tinha uma segunda que era um pouco conectada com o que eu falei, eu não posso ter essa tecnologia fora de casa, eu quero ter dentro de casa, porque eu só estou começando a aprender como que eu vou usar essa tecnologia para meu serviço, né? E a plataforma de equilíbrio, ela mostrava potencial para outras coisas também, em termos logísticos, não só no last mile, no atendimento do consumidor, no atendimento dos clientes, mas uma série de coisas de logística que a gente podia fazer. A gente falou, bom, vamos trazer então também as 2 cabeças, por isso que eles estão casados conosco aqui 3 aninhos, e vamos pôr ele para trabalhar com a gente, para pensar junto o futuro da logística, que eles vão comentar daqui a pouquinho. E a gente trouxe também o cérebro, né, com esse potencial de pensar o futuro da logística para o grupo nessa lógica de tecnologia integrada. Não só pensando no last mile, que é a parte inicial para o marketplace que a gente desenhou, mas também para pensar o futuro da logística do grupo Boticário. Que pensa atender loja, atender venda direta, atender lojas terceiras, né, farmácia, perfumaria, os e-commerces, o marketplace. Enfim, tem N possibilidades de usar todos esses agentes, todos esses canais comerciais para tirar valor de uma plataforma logística proprietária. E o último pilar era um pilar de eficiência de custo. Quando o Fábio comentou um pouquinho das transportadoras ali, a gente, não sei se todos sabem, assim, mas basicamente a contratação de uma transportadora, você tem lá uma tabelinha das localidades, né, que sai o mesmo, sai daqui, vai para ali, custa tanto, todo mês ou semana vai atualizando com base no custo. A plataforma de equilíbrio fazia um leilão disso, um leilão de fretes. Então, quando você pegava o volume de fretes que o Grupo Boticário trada por dia, num formato analógico desse, não fazia nenhum sentido. Então, parte da tese também é trazer essa solução, né, de leilão de fretes para trazer o máximo de transportadoras competirem pelas entregas que a gente tem hoje aqui no grupo. E isso, por si só, já tinha um grande valor. Então, tem bastante coisa que a gente consegue construir com a tese e, basicamente, de forma resumida, é isso. Então, a gente está no início dessa jornada, vai completar 1 ano agora e tem mais 2 aninhos aí para a gente tentar entregar esses 3 pilares e evoluir muito a experiência no final, a experiência do consumidor ou dos nossos clientes e parceiros, os franqueados, as representantes do modelo de venda direta, os sellers no marketplace, na nossa jornada de beleza aqui. Então, de forma resumida, é um pouquinho disso. Ouvindo o Máquia falar assim, eu acho que a gente vendeu barato, então. É só tese. É sempre isso, né? Pô, não tinha pensado em fazer essa conta toda, cara. Toda semana eles falam isso pra mim. A gente nunca vai concordar com isso, mas sou amigo. Conta pra gente então como é que é a logística. Né? Eu acho que tem uns fatos inusitados também que vale comentar, assim, né? Porque no final transcende a parte material, né? Eu acho que boas relações, né? Então tem um ponto importante que o Boticário foi fundado no mesmo ano que eu e o Fábio nascemos, porque ele nasceu no mesmo ano, inclusive. Então, muito inusitado. Antes de assinar, naturalmente, a gente puxa... Não é porque a gente é startup que a gente não sabe fazer negócio, né?
A gente foi puxar a capivara lá, né, do seu Miguel, putz, um cara fantástico. E aí quando começa a entender a história do empreendedor, eu diria que a gente também se surpreendeu positivamente, né? Que a gente que está empreendendo vai querer estar conectado com pessoas que também estão nessa vibe, né? E falando um pouco desse contexto, né, o desdobramento da tese, então, quando a gente olha o contexto do Grupo Boticário, existe um motivo, assim, talvez de base para tu ter essa tecnologia, né? A gente percebe hoje que como o mundo inteiro virou internet, daqui a pouco, né, 5G está aí na nossa porta, etc., tu ter tecnologia proprietária, ela vira o teu diferencial de negócio. Então, teoricamente, hoje, a Natura opera com quem era o nosso concorrente. Só que esse concorrente está operando com vários outros varejistas. Hoje, toda a tecnologia que a gente tem, igual ao que seria uma Intelipost, por exemplo, que é um grande player nesse mercado, ela é totalmente proprietária. A gente pode colocar os algoritmos que a gente quiser, a gente pode colocar o know-how que a gente quiser ali, e isso se transformar num diferencial de negócio. Até o movimento da Blaze Web também tem a ver com isso, né? Antes era VTEX, certo? Sim. Não é nem só pela conta, né, financeira, é pelo diferencial que isso pode trazer, né? Então, algumas cadeias a gente vai perceber que alguns produtos de tecnologia vão fazer uma diferença gigantesca, né? Mercado Livre hoje, né? Só para dar um exemplo, quando a gente trouxe a plataforma de beleza na web, a gente chegou a dobrar o nosso nível de conversão nos nossos sites, que já eram sites de e-commerce antigo, que operavam na época na VTEX. Então, só para dizer que VTEX é um baita case, um baita nome, mas a gente encontrou ali em beleza na web uma solução que de fato trouxe um diferencial para a experiência de beleza no e-commerce, né? De forma alguma desmerecendo, né? Todos esses dois que a gente citou são cases assim emblemáticos, né? Mas para um varejista que já ultrapassou a fronteira aí de 15 bi, é importante pensar, né, no que tem de tecnologia, né? E quando a gente olha a cadeia do Boticário, eu diria assim, são poucas empresas ou grupos, né, econômicos no mundo que tem da fabricação, distribuição, um canal de franqueados, então são parceiros, tem canal proprietário e entrou-se agora todo um universo de venda digital, né? Quando a gente olha esse contexto, ele é um contexto que tem já uns cálculos assim, né? Isso estava já... Que bom que eu trabalhei na Celó, porque eu fazia esse cálculo toda hora, né? Se tu fatura 1 bi, tu vai gastar de logística, cara, no mínimo 100 milhões, né? Então tem um economics, eu vi alguns aqui na palestra falando, né? Tem economics nos negócios, né? A hora que tu consegue decodificar esses economics, parece que começa a brotar a oportunidade, né? Então, olhando essa cadeia, a gente entra com o objetivo de resolver marketplace. Cara, mas o marketplace hoje está representando 2, 3% do faturamento. Não é nada comparado ao que vai acontecer, só que, putz, esse é o futuro, né? Então vai se transformar tudo isso e eu diria assim, né? Quando a gente começa a subir na cadeia, mais do que entregar o dinheiro, né? A gente vai entregar muita experiência e aí usando tecnologia tu pode também transformar pessoas, né? Então vai ter desintermediar cadeias, né? Então isso tudo a gente consegue acaba entregando junto com com tecnologia, né? Então, falando muito assim, mais especificamente da logística mesmo, o que a gente vê de oportunidades, né? É realmente fazer o que o Mercado Livre, o que uma Magalu fez, só que para um caso nichado, né? E para nossa felicidade, tipo, o produto da Boticário dentro de logística é filé mignon, é uma caixinha. Né? Para quem opera com eletrodoméstico ou com algum outro produto que tem oversizing, cara, é muito complexo. O produto fresco, congelado, frutas, FLV em geral. Então, tipo assim, só de pensar a cadeia que tem esses desafios, putz, olha a oportunidade que tem. Então, a gente está olhando esse contexto muito como um contexto de ecossistema mesmo, de usar os players que já existem, né? Isso são coisas, agora eu já virei executivo, a gente tem que pensar na nossa estratégia, né? A gente transformar uma releitura do modelo de franqueado. Porque hoje um seller não deixa de ser um parceiro de negócio, né? De um marketplace. E ele vai estar grudado contigo no nível de serviço que tu entrega para ele. Não é só o meio digital de pagamento.
são várias outras coisas, né? Pessoas, tecnologia e processo. Eu diria até que é muito mais processo do que só tecnologia, né? Porque tem que ter processo para construir a tecnologia. Então, a gente está vendo uma grande oportunidade toda essa transformação acontecendo no viés de logística, que é onde a gente atua mais fortemente, né? Vou complementar umas coisas também que acabaram passando na jornada. Então, a gente falou, meu primeiro emprego CLT, e aconteceu com toda a equipe. Então, todas as pessoas que vieram da Equilíbrio, na época eram 30 pessoas, a gente tinha 2 anos e meio. Então, da fundação ao exit foram 2 anos e meio, 500 mil mais ou menos de MRR. A gente estava na época de Equilíbrio e a gente converteu todo mundo funcionário Grupo Boticário. Estão todos, hoje não perdemos nenhuma pessoa, todos muito motivados e compondo essa grande empresa de tecnologia, né? São 2.000 pessoas, é quase uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Se para pensar assim, né? Quantas empresas de tech puro tem 2.000 pessoas? São poucas. Eu estou no núcleo de tecnologia, o Marcos está no núcleo de operações, e aí dentro de operações tem logística, e aí dentro de tecnologia tem vários produtos digitais. Um dos nossos produtos digitais é a plataforma logística, o software que vai abastecer os diferentes canais com a solução logística. E o nosso roadmap, né, o nosso plano, e ele está amarrado num projeto, num earn-out de 3 anos, é implantar a plataforma logística dentro desses canais. A gente começou com o Marketplace. Então, hoje os sellers têm lá, você comprou Beleza na Web, vendido e entregue por Beleza na Web. Esse entregue por Beleza na Web é plataforma logística funcionando. E aí, nos próximos anos a gente vai entrar em outros canais, no e-com monomarcas, no e-com multimarcas, venda direta, abastecimento de loja. Então, na prática, aquela nossa POC, ela fechou, a gente virou esse cliente, e é um projeto de rollout de 3 anos. Da mesma forma que seria se a gente tivesse conquistado o nosso sonho na época, que era virar um cliente boticário. A gente não implantaria isso tudo também em menos de 3 anos. Talvez um pouquinho menos, mas não ia variar, porque é um rollout muito grande. A gente está falando de perto de 10 milhões de pedidos que são entregues, então é um volume bem alto. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, todo mundo trabalhando exclusivamente dedicado. O nosso time já cresceu bastante, hoje somos 45 pessoas, 44. A gente dobrou o time. Então, agora passando por orçamento para revisar o que a gente pode antecipar desse plano de 3 anos. Precisa mesmo demorar 3 anos? E se eu antecipar investimento, dá para fazer em 2, 2,5? Porque linka com a tese. Se a gente antecipa a virada da plataforma, eu reduzo o frete, vende mais, sobra mais dinheiro. Eu vou antecipar. Então, o nosso espírito empreendedor, ele não morreu dentro do grupo. Eu estava falando esses dias com o chefe do meu chefe, o Dani K., que é o VP de tecnologia, agora subiu gestão de gente, um dos caras mais fenomenais que eu conheço. Ele estava falando isso, a gente sempre foi empreendedor, né? E já estão começando a perguntar qual é o sonho daqui para frente. Pensa em empreender? Empreenda aqui dentro. Tem muita oportunidade. A gente agora está em momento de orçamento, tem que fazer pitch do meu projeto para angariar investimento para a plataforma logística para dentro. No final das contas, é muito próximo da nossa realidade. E aí todo mundo fala que a gente quase que tem uma vantagem por isso, porque a gente foi treinado para isso. Minha vida inteira eu fiz pitch, consegui convencer o Walter que a linha dura colocar um cascalho no equilíbrio. E eu fiz isso com a Navita. Foi difícil. E fiz isso com a Navita, e agora a gente está fazendo isso internamente. Então a gente pede dinheiro para a própria companhia. Então acho que complementei com as coisas que faltavam, né? Eu acho que é legal, né? Temos 15 minutinhos, galera, se quiserem pensando em perguntas, o Mark acho que faz aí uma consideração que tenha faltado. Eu acho que é isso, gente, é contar um pouquinho da história, um pouquinho dos bastidores, um pouquinho da tese, um pouquinho desse momento pós, né? Que não é óbvio, né? Imaginar a startup depois trabalhando. A gente brinca que eles são felizes de verdade. Então, a gente brinca que a gente faz tudo também, até o modelo de earn-out, para bater, para dar certo, para que a gente esteja o máximo alinhados, incentivados a fazer o melhor. E, verdade ou não, as coisas estão saindo muito bem, né? A gente está antecipando, como o Fábio falou, o percurso de 3 anos, e não é que daí vai acabar em 2,5, né? A gente vai ter 6 a mais para fazer mais coisa ainda. E é uma parceria de verdade, assim, no sentido que sai todo mundo ganhando. Então, acho que agora a ideia é passar um pouquinho para vocês, ver se tem alguma curiosidade, algum ponto.
Brinquei que eu sou a menor estrela do show aqui, então os dois aqui também tem bastante a dividir. Posso perguntar, então? Na hora que vocês entraram para o Grupo Boticário, teve algum desenho de remuneração diferente para a tua equipe? Não precisa falar quanto ganha. Estou falando assim, o modelo de remuneração é diferente ou vocês tiveram que se encaixar no modelo atual de... Legal, eu acho que é uma boa pergunta e assim, é uma preocupação de todos, né? Não pode ter diferença, não tem diferença para ninguém da equipe, então tem lá o grade salarial, tá? Desenvolvedores, especialista, 1, 2, 3, analista 1, 2, 3, e a gente foi encaixando o nosso time dentro dessas faixas. Na época da Equilíbrio era todo mundo PJ, e quando virou para Boticário foi todo mundo CLT, e eu me lembro que na época de Equilíbrio, eu e o Marcos ficava fazendo pitch para contratar as pessoas vendendo o benefício de ser PJ. Vem do PJ, é muito bom, é melhor, é dinheiro do governo, tem mais liberdade, sobra mais o líquido, corta a cena 6 meses depois. Vem pro CLT, muito melhor, mais estável, mais seguro. Isso aí foi uma conversa. E assim, tem um detalhe também, tem um detalhe muito importante. A gente só assina se todo mundo for CLT. Isso foi uma condição que o Maca colocou. Que eu acho que é legal, porque, gestão de risco total. Exato. E aí foi um salto de fé, a gente teve que converter todo mundo CLT antes de assinar o contrato. Então, assim, converte todo mundo CLT. Se amanhã, depois, sei lá, cai uma bomba na Torre Gêmea e decide não assinar o contrato, tenho 30 funcionários CLT, não tem dinheiro para pagar a próxima folha. E não tinha mesmo. Mas isso explica um pouco o relacionamento, né? Não só os 4, 5 meses ali, mas o tempo que a gente foi criando de confiança e isso foi de base para ter essa tranquilidade na hora de fechar. Mas a gente sempre tenta buscar equalizar e às vezes até melhorar uma série de benefícios que o grupo tem, que é natural que sejam maior que uma startup de início de jornada. Então, na média, as pessoas acabam entrando e sendo beneficiadas tanto salarialmente, porque começa a ter padrão de bônus de grupo, e também benefícios. Então, até por isso que estamos com todo mundo aí 100% engajados. Bom, eu queria saber quando é que vocês tiveram certeza de comprar Equilíbrio, né? No momento da POC, você já estava pensando em fazer uma aquisição, porque foi um tempo muito curto, né? Equilíbrio tinha um tempo também de vida também relativamente curto. Como é que foi esse processo de decisão dentro do Boticário e quando que você chegou a abrir a conversa também com a Equilíbrio? O processo, ele vem de um funil de uma tese logística. Então, a gente olhou Equilíbrio, chegou a olhar outras empresas no início, e o relacionamento e um pouco da indicação inicial dos times, né, de marketplace, de logística, fez a gente aprofundar em Equilíbrio. Internamente, a gente cria sempre uma governança para a gestão de teses com os stakeholders principais internos do grupo. Então, são algumas esteiras de aprovação e também de tempo que a gente tem para ir construindo o nosso entendimento. Então, desde estudar o mercado, falar com especialistas, pedir informação da empresa, os 1.850 arquivos para ver se fazia sentido todos os números. E de fato, a POC foi um momento onde a gente falou, bom, vamos testar então e pegar a sensação de quem está na ponta. E a gente brincou, vamos tentar fazer rápido, vamos tentar fazer em um mês, por isso que não precisa pagar nada, é basicamente colocar para rodar. E aí a soma de tudo isso, né, com a validação da POC, somado que sempre é um gut feeling, né, porque a gente nunca consegue ter 100% de certeza, né, mas 70% de certeza que faz sentido, que os founders estão alinhados com a nossa cultura, que a cultura das empresas bate. Acho que foi ali, então, depois do POC, que a gente passou a última agenda de governança e falou, não, então vamos agora entrar para a parte negocial, porque parece que a empresa faz sentido. E aí a gente andou na parte negocial. A POC durou quanto tempo? Foi um mês de implantação, e aí a gente já sabendo, essa POC pode mudar o jogo pra gente, pensando que virar um clientão. Então foi um mês de implantação e a gente nunca desligou. A POC rodou, a POC foi para implantar o primeiro seller no marketplace, se chama MaxLove, uma empresa aqui de São Paulo, vende cosméticos no marketplace, e aí a entrega da MaxLove saía com a nossa tecnologia. A MaxLove está até hoje operando e a gente reduziu 38% do custo de frete da MaxLove e 54% de redução no contact rate. Quem comprava com MaxLove não ligava no saque para saber. E aí comprou até. Rolou vários KPIs que a gente provou na tese, na POC.
Só queria fazer essa observação, que foi muito interessante, duas experiências de inovação, né? Uma que separou para inovar e a outra que trouxe junto para inovar. Então, só queria fazer essa observação. Obrigado pela apresentação. Bem pontuado. Queria pegar o gancho que vocês comentaram sobre cultura, né? Sempre um ponto sensível numa transação de M&A. Quanto que isso daí foi um positivo, um diferencial aí desse match que aconteceu entre as companhias. Eu acho que teve um ponto que, graças a Deus, eu trabalhei na Celó, porque era uma empresa gigante e eu era executivo e a gente aprende como é que faz, né? Aí eu aprendi como é que fazia. Quando a gente montou o Equilíbrio, uma das primeiras coisas que a gente fez cara, tem que ter valor, tem que ter propósito. E a gente foi, cara, modelo, como é que é, para não falar lavagem cerebral, mas enfim, falei já, cara, botar todo mundo na mesma linha. E eu acho que isso fez um ponto importante, porque a gente tinha cultura, a gente tinha valores, e quando a gente começou a falar, e aí eu acho que naquele lance do remoto gerou um nível de engajamento, a gente percebeu que tinha vários valores que estavam compatíveis. Pô, tem um valor, uma essência, né, que é a forma que a gente chama na Boticário, que é somos inquietos. Esse é um valor. A gente tinha quase a mesma coisa no nosso, entende? Então, teve essa sintonia. E se não tivesse, eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, para quem está montando a empresa, é legal ter uma declaração. Como é que é a tua cultura? Isso se forma. A gente fez um processo muito legal. A gente estava em praticamente 30 pessoas, um time pequeno, mas a gente engajou todo mundo para criar a cultura, né? E quando a gente for chegar nesse ponto da negociação de M&A, a gente viu que tinha várias sintonias com isso, né? Então já estava meio que formatado. E eu acho que foi tu que falou, desculpa, tu que é a Amber, foi tu que falou que, a grande corporação também está indo atrás, né? Então, tava chaveado com cultura, a gente tava trazendo um pouco dessa velocidade. Então, acho que isso ajudou bastante pra gente. Então, de prévia, a gente percebeu que tinha fit cultural, né? Esse é um pouco, pra minha felicidade, isso foi muito bom. Porque daí eu entrei no grupo, tem 13 mil pessoas, mas o mindset é um mindset parecido com o que a gente também estava... pelo contrário. Eu fiquei assim, eu estou maravilhado pelo que eu estou vendo, da preocupação com pessoas e assim por diante. Não, vale você contar o que você estava falando para mim ali antes do que vocês falaram agora. Boa. E não é balela, a gente teve há pouco tempo atrás um encontro de liderança, chama Fórum de Gestão, 1.200 líderes do Grupo Boticário, gerente, diretor e squad leader. 3 dias no resort, aquela coisa que a gente está acostumado. E foi muito legal que a gente bebeu na fonte propósito, essências e tudo mais. E hoje, no meio aqui das palestras, eu e o Marcos fomos fazer o repasse do fórum para o nosso time, para as 40 e tantas pessoas, apresentando tudo que a gente viu. Sim, foi sensacional. Todo mundo saiu maravilhado, encantado, chorando, desde os benefícios. Então, por licença, a paternidade é de 4 meses. E aí, no meio da coisa, uma pessoa que vai ser pai em janeiro já recebeu o seu welcome kit de paternidade. Kitzinho, com um monte de produto, com uma cesta de maternidade e tudo mais. São pequenos elementos que fazem toda essa cultura funcionar. E é por isso que o grupo consegue crescer tanto e ter resultados tão expressivos. Porque qual é a mágica? O mercado de beleza, se olhar, tá todo mundo indo mal. O Boticário não está indo mal. E compatibilizar a cultura foi bem importante. Teve uma outra coisa que também é bem importante compatibilizar. Então, além dos 1.873 documentos, cheque de cultura. A gente falou com o pessoal de gente, né, que vai da cultura. Eles devem ter dado lá o aval deles em algum momento do processo. E também com tecnologia. Todo o nosso stack tecnológico é 100% compatível com o GB. Slack, Jira, GitHub, AWS, Java, Google. Então, o processo de integração durou 100 dias e foi muito suave, porque stack de tecnologia e cultura já estavam muito alinhados. Eu acho que tem um ponto importante que, assim, nesse caso também tinha um earnout de 3 anos, né? Então, a questão do fit, aquela história do... Você passaria, né, uma viagem de avião com aquela pessoa do teu lado. Então, acho que a gente viu isso desde o início, né? Sempre foi muito natural. E por isso que talvez o digital também foi suficiente, né, para fazer toda a troca, toda a preparação.
E no modelo de M&A, normalmente você tem algumas metodologias, né? Você usa a cultura da empresa adquirida, você você faz um merge das duas, você deixa isolado para manter e mantém a da maior. E nesse caso a gente queria, obviamente, prevalecer a cultura do grupo, então precisava ver se tinha sentido a cultura que estava instalada na Equilíbrio. Então acho que conversa com o que eles trouxeram, que era uma cultura muito parecida, e no final, quando a gente juntou, a gente vendeu muito bem isso para todo mundo, e o feedback, né, que lembrei agora que o Fábio estava me contando, acho que faz jus ao sucesso desse movimento. Né? Qual foi o ponto de trade-off decisório para vocês, founders, em ser uma empresa de mercado versus ser uma empresa de uma tecnologia proprietária de tudo único? Quer dizer, vocês provavelmente, quando fundaram a empresa, já tinham uma ideia do que vocês queriam ser em termos de mercado, market share, etc. Quando vem um grande player como o Boticário, né, oferecer para vocês serem adquiridos e serem proprietários, o que passou na cabeça de vocês em termos desse trade-off entre trabalhar para uma grande empresa e fazer um projeto gigantesco ou ter 1.000 clientes ou 2.000 clientes utilizando a sua tecnologia? Boa. A nossa tese desde o começo foi Early Exit. A gente foi fazer pitch para investidor, o Walter estava ali da Hyperton, saiu, a gente falou, a gente está aqui com uma tese e a gente acredita que em 5 anos a gente vai ser vendido por um grande varejista. A gente quer um sócio para nos acompanhar durante essa jornada. A gente não queria fazer IPO. Eu, pelo fato de já ter tido outras empresas, fiz Série A, Série B, me ferrei com liquidation preference, um monte de coisa assim. One shot, capta, levanta, chega no tamanho que a gente entende ser o razoável para uma tese de early exit e vamos vender. Então, de zero, a nossa tese já era essa. Tomamos 80% dos pitches para fundo, o pessoal não gostava de early exit. Não é tese da maioria dos fundos, tudo bem, mas é tese de alguns, e os que embarcaram com a gente potencializaram bastante seus investimentos. E ao ponto de, num determinado momento, eu olhei para o Fábio e falei assim, cara, vamos parar de falar que a gente quer fazer early exit, porque a galera não estava entendendo. E não tem problema nenhum de fazer uma empresa para vender tecnologia, assim vai. Esse é o mercado americano, né? Só que a gente teve que segurar essa fala. O microfone não. O mercado israelense também, ele vai muito nessa linha, né? Então, assim, eu acho até que mais do que o próprio mercado americano, o early exit em Israel ele é muito grande, que é um problema, inclusive. Lá o que eles falam muito é que eles têm que começar a ganhar mais uma etapa, porque eles estão, em teoria, vendendo muito rápido, muito barato. Tá? Então, acho que tem essa discussão, eu acho que eu tenho uma... Já vai precisar finalizar, mas é um tema que dá para discutir horas, vai ter um happy hour também depois, vai dar para explorar com eles todos os assuntos, mas eu tenho uma tese minha de que depende muito de quem é o founder. Eu acho que não tem certo early exit e errado, é muito do que você está querendo conquistar, do que você gosta de fazer, de qual momento de vida que você está. Então, a gente conversou muito, lembra, na época da saída. Na real, esse cara ainda conseguiu fazer. Vende. Ele não falou isso, tá? Ele falou pra ele, vai mais um pouquinho. Mas eu acho que o principal é entender o momento dos founders. Eu, por acaso, sou headhunter, né? Então, assim, eu lido com as carreiras das pessoas. Assim, para mim é extremamente óbvio o que vocês fizeram, mas não é tão óbvio em todos os casos. Então, assim, acho que vocês foram sharp, assim, porque hoje vocês vão construir a sua própria carreira dentro do Boticário e vão fazer várias coisas de high growth lá dentro, podendo ainda imprimir o teu espírito empreendedor, mas com uma outra visão mais madura. Então isso eu acho muito interessante e pouca gente vê isso. Muito legal. Gente, começou a palestra lá em cima do Alexandre Sonsini agora. A gente vai finalizar, agradecer o Marcos, Máquia e Fábio Nunes. Muito obrigado por terem vindo. Acho que foi uma palestra que para mim era super esperada. A gente passou um processo enorme juntos, que foi curto, mas muito intenso, né? Então, e vocês, muito mais do que sócios, viraram amigos. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Obrigado. Obrigado.